Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo uma excelente e abençoada sexta-feira para você. O Devocional Diário com Jesus traz mais uma meditação. Quero dizer para todos vocês que estão aqui diariamente que eu louvo a Deus pela tua vida. Louvo a Deus também pela vida de você que está chegando agora nos nossos canais. Sejam todos bem-vindos. E aqui nós meditamos na palavra de Deus, trazemos lições práticas para a nossa vida. Hoje nós vamos meditar na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, no versículo 10, a palavra diz: E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Glória a Deus. Aqui Deus nos chama para fazermos parte da sua maravilhosa graça por meio de Jesus Cristo, que é o caminho que nos leva a Deus, que é o caminho que nos leva a viver e experimentar todas as experiências extraordinárias com Deus, a viver a graça do Senhor, porque Ele nos chama para nos reconciliarmos, para chegarmos perto dEle. E nós sabemos que isso só acontece quando nós recebemos, aceitamos, dizemos sim para o nosso Senhor Jesus, quando nós reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, Ele é o único caminho que nos leva ao Pai e a viver uma vida nova. Se você nos acompanhou ontem, vocês viram um pequeno testemunho do que Deus tem feito e está fazendo na minha vida. E eu louvo a Deus por isso, porque nós temos um Deus que restaura, um Deus que coloca as coisas em ordem, que coloca as coisas no lugar. E eu quero dizer para você que para fazer essa ordem, para organizar, nos ajudar a organizar a nossa vida e viver esse novo caminho, nós precisamos seguir alguns conselhos, porque não é fácil. É uma direção nova, é um caminho novo, é um novo estilo. Nós vamos ser perseguidos, algumas coisas vão acontecer e nós não vamos entender. As incertezas do mundo vão dizer sempre o contrário ao que as promessas que o Senhor nos fala. E nós precisamos, assim como nos versículos anteriores, o apóstolo Pedro nos orienta a sermos sóbrios, vigilantes, porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, mas ele não é um leão. Ele ruge como? Tentando tragar os filhos de Deus, tentando causar medo. Mas quando nós nos firmamos em Cristo Jesus, nós somos fortalecidos diariamente. Quando a nossa fé ela é acrescentada, quando nós estamos ali perseverando, marchando na direção do Senhor, nós vamos nos aperfeiçoando, porque é Ele que nos ajuda nessa jornada. E nenhum desses males, nenhum desses ventos contrários vão nos tirar do caminho de Deus. Porque os ventos contrários e as tempestades, elas vêm para nos causar medo. Mas o Senhor Jesus, Ele vem para que nós sejamos participantes da graça do Senhor e viver esse tempo maravilhoso que é andar na presença do Deus Altíssimo. Logo depois ele diz: resistam firmemente, porque os sofrimentos eles vão acontecer, assim como o nosso Senhor Jesus, ele nos avisou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Perseverem, resistam em fé firmes, porque assim como o nosso Senhor Jesus sofreu naquela cruz, ele sofreu porque ele sabia, ele se colocou lá, ele se ofertou para morrer por mim, por você, porque ele sabia o que viria depois. O canal, o acesso do relacionamento, do retorno, do resgate, do relacionamento da humanidade com Deus seria novamente aberto. E hoje nós temos o privilégio de nos conectarmos com Deus, de sentirmos a presença do Senhor, porque Jesus sofreu por mim e por você. Então, meus amados e amadas irmãs, essa palavra hoje vem para nos fortalecer a nossa fé, para permanecermos firmes, porque Ele vai nos confirmando no meio do caminho, Jesus vai nos aperfeiçoando, Ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo está em nós e nos ajuda nessa jornada, e assim, dia após dia, nós vamos vivendo, por meio das misericórdias, pela graça do Senhor, que não é porque nós merecemos, é porque Deus nos amou primeiro. Por isso, vamos
ficar firmes, permanecermos nessa jornada da vida, seguindo Jesus, pegando a nossa cruz, mesmo diante do sofrimento das aflições, crendo que no tempo certo e determinado a restauração ela será completa, porque nós temos um Deus que restaura, um Deus que sustenta, e que Deus te abençoe grandemente com esta palavra. Curta esse vídeo, compartilha, segue o nosso canal se você ainda não segue, e eu te convido a ir para o meu canal do YouTube também, porque às 18 horas nós estaremos lá orando por você, e você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos juntos nos fortalecer nessa corrente de fé. Márcia Bezerra 7 é o meu canal do YouTube, e eu convido você a vir comigo para orarmos juntos e intercedermos nessa corrente maravilhosa de fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.